Boa tarde. Começar a sessão 2, que é planejamento é essencial para a construção do futuro de um país. Então, nós temos à minha direita o professor José Maurício Conte, que é da Faculdade de Direito da USP. Tem o Marcos Augusto Pérez, que também é da Faculdade de Direito da USP. E à minha esquerda tem o Felipe Durrance, que vocês já conhecem. Então, vamos começar com o Maurício Conte. Ele pode também se apresentar, dizer qual é a linha de pesquisa dele, como que ele pode contribuir nesse projeto que vai ter continuidade amanhã. E também o Marcos Augusto Pérez. E depois o Felipe Durrance faz a experiência do que é na França, do que na União Europeia, no que concerne a esse tema que é o planejamento é essencial para a construção do futuro de um país. Tudo bem. Muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Deixa eu só perguntar quanto tempo aproximadamente, é 15 a 20 minutos? Então só para eu não ficar muito fora aqui do prazo. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação muito grande aqui estar na presença do professor Felipe Durrance, a quem tive a satisfação de conhecer, o professor Aulicino, o professor Fischmann, diretor da FEA, meu colega Marcos. Estamos aqui para poder colaborar nesse assunto que eu acho extremamente interessante, porque eu sou professor lá da Faculdade de Direito, na área de Direito Financeiro, não uma satisfação muito grande, porque eu, como egresso da FEA também, fiz Faculdade de Economia e Direito simultaneamente, sempre dediquei minha carreira jurídica para essas áreas mais comuns, no caso, mais voltadas às finanças públicas. E no âmbito do assunto planejamento, que foi um assunto que está dentro da minha área de atuação no âmbito jurídico, quer dizer, ele integra o campo de estudo do direito financeiro, também faz parte do campo de estudo do direito administrativo, por isso é uma satisfação muito grande estar aqui com o Marcos, e também da área de direito econômico. Então, são 3 áreas do direito lá que cuidam cada uma no seu aspecto da questão do planejamento. E eu, nesses estudos de direito financeiro, sempre observei que é uma grande falha para mim, talvez a maior das falhas da administração pública, e eu tenho a experiência na administração pública também interna, porque a integro como professor de uma universidade pública e também como juiz de direito do Tribunal de Justiça em São Paulo, que inclusive em termos de dimensão de administração pública é um órgão bem maior, e observo com muita clareza em todas as instituições essa falha no aspecto do planejamento, que para mim é uma das mais significativas. E a minha ideia aqui é trazer um pouco das perplexidades causadas no âmbito jurídico em termos de falhas no sistema de planejamento, que eu vou destacar no aspecto que nós vemos muito claramente no âmbito jurídico, e que eu acho que vai ser uma colaboração importante, porque eu observo claramente que cada ciência vê determinados assuntos como esse do planejamento pela sua ótica. E quem olha sob a ótica jurídica observa algumas falhas que certamente os senhores aqui não estão notando. Então, é para elas que eu quero chamar a atenção. Então, o nosso ordenamento jurídico, ele tem por base a Constituição, que dá a organização do Estado brasileiro, e depois é complementada pela legislação infraconstitucional. A Constituição estabelece lá e tem previsão de normas de planejamento, e aí eu identifico 2 grandes grupos de normas de planejamento. Uma que seriam as normas de planejamento do país como um todo, ou seja, normas de planejamento do Estado brasileiro. Isso está na parte em que a Constituição
trata da ordem econômica e social. É o artigo 174 da Constituição, que determina que o país deva ter normas de planejamento nacional e regional. Planejamento que deve ser condutor da administração pública, sendo normas que obrigam a administração pública e que são indicativas para o setor privado. É nesse sentido que essas normas de planejamento, elas atingem o Estado como um todo. Não atingem apenas a administração pública, porque atingem também a iniciativa privada, que no contexto de uma análise do Estado amplo, né, ela também acaba integrando, acaba cumprindo funções estatais por meio de atividades que o Estado faz de indução da atividade econômica. Esse artigo 174, desde que a Constituição de 88 foi promulgada, nunca foi utilizado no âmbito nacional. Portanto, hoje, nós estamos há mais de 20 anos, há quase 30 anos com a Constituição em vigor, e nunca tivemos uma norma de planejamento de âmbito nacional. Então, isso já é um problema que eu acho extremamente grave, porque não é possível conduzir um país com essas dimensões sem ter um rumo definido formalmente pelo sistema de planejamento, e é essa situação que nós nos encontramos em termos de planejamento do âmbito nacional, em cumprimento ao artigo 174 da Constituição. O que existe são apenas algumas poucas normas de planejamento no âmbito setorial. Por exemplo, o caso do Plano Nacional de Educação, né, que é um dos exemplos que nós temos de norma de planejamento em âmbito nacional, mas que ele é aplicado apenas para um setor, que é o caso da área da educação. Então, esse já é um problema que eu acho bastante grave. Depois nós temos norma de planejamento, que eu chamaria normas de planejamento da administração pública, que são normas que se aplicam para a administração pública, ou seja, para o setor público propriamente dito, o setor público estricto sensu, vamos dizer assim, que já tem um caráter mais administrativo e mais gerencial. E nesse ponto, o sistema jurídico de planejamento, ele é aplicado no âmbito orçamentário para os entes da federação, que tem basicamente 3 normas, né? Que são o Plano Plurianual, que é uma lei que prevê o planejamento da administração pública focado no aspecto orçamentário para cada ente da federação para o período de 4 anos. Então, ele é aproximadamente um plano de governo, porque ele é para o período de um mandato, embora não coincida, porque ele é feito no primeiro ano do mandato para valer até o primeiro ano do mandato subsequente. Depois nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei anual que tem por finalidade estabelecer o que deve conter no orçamento do exercício financeiro seguinte. E, por fim, a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento público, que é uma lei de planejamento de curto prazo, considerando hoje que ele é um orçamento na forma de orçamento por programas, orçamento-programa, portanto, ele tem essa função de planejamento e aí ele se mistura um pouco com os critérios de administração pública na forma da sua elaboração e de condução da administração pública. Essas normas são cumpridas, pelo menos formalmente. Todos os entes da federação, eles publicam essas 3 normas. Mas nós temos vários tipos de dificuldades no âmbito jurídico envolvendo esse sistema e esse ordenamento jurídico do planejamento. Por exemplo, né, nós estamos num país que é uma federação. O Brasil é organizado de uma forma federativa. Isso importa em autonomia administrativa, financeira e legislativa de todos os entes que compõem a federação, que são a União, quer dizer, que é a administração pública federal, cada um dos estados e cada um dos municípios, que são mais de 5.500
1.500 municípios. No âmbito do planejamento orçamentário, que é composto pelo Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, são leis próprias de cada unidade da federação. Portanto, cada unidade da federação, incluindo aí a União, todos os estados e todos os municípios, cada uma delas tem que elaborar o seu próprio sistema de planejamento e é autônoma e independente para fazer isso. Só que a maior parte das políticas públicas vigentes hoje no Brasil e as mais importantes, elas se realizam no âmbito intergovernamental e interfederativo. Portanto, elas se realizam no âmbito do que a gente chama de federalismo cooperativo. Há necessidade de uma coordenação e cooperação de vários entes da federação para poder viabilizar as políticas públicas. Então, no âmbito do planejamento, nós acabamos tendo um problema jurídico, porque a política pública ela é uniforme, ela tem que ser feita para atender um interesse comum do país, mas as leis que regulam o planejamento, que conduzem essas políticas públicas, são feitas de maneira autônoma e independente no âmbito de cada uma das unidades da federação. Então, juridicamente, nós criamos um problema um pouco difícil de resolver, porque há necessidade de haver essa cooperação, mas juridicamente não há uma obrigação de cooperação e coordenação. E as normas de cada unidade da federação, elas não têm, sob o ponto de vista jurídico, hierarquia de uma com a outra. Uma norma federal, ela não é superior a uma norma estadual, que não é superior a uma municipal. Então, elas não têm essa hierarquia de uma sobre a outra. Então, se a norma é de âmbito federal, ela se aplica à administração pública federal e não se sobrepõe a uma norma estadual ou municipal, porque são todas autônomas e independentes, e isso faz parte da essência da federação. Então, é necessário que existam algumas normas que sejam de caráter nacional, que estas, sim, têm hierarquia sobre as normas de caráter federal, estadual e municipal. Por isso é que, no âmbito do planejamento, acaba sendo imprescindível que exista uma norma de planejamento nacional, em cumprimento ao artigo 174, para conduzir o planejamento da administração como um todo e fazer com que os planejamentos dos entes federados fiquem submetidos ao planejamento nacional. Só que, como não há planejamento nacional, não há essa submissão. Portanto, existe uma liberdade dos entes subnacionais, juridicamente, de criarem as suas próprias normas de planejamento, sem obrigatoriamente se relacionarem uns com os outros. De modo que o sistema de planejamento acaba sendo bastante caótico no aspecto jurídico, sob esse ponto de vista jurídico, né? Então, esse é um problema complicado, difícil de ser solucionado, teria que ser resolvido com uma norma de planejamento nacional, que não é publicada. E, com isso, nós temos um mecanismo de impor políticas públicas, juridicamente, por vias, eu diria, transversais. Por exemplo, a União, ela detém uma boa parte, ou a maior parte dos recursos públicos. Boa parte das políticas públicas dependem de recursos federais. Então, muitas vezes, as políticas públicas acabam sendo organizadas no âmbito federal e acabam se impondo a estados e municípios, porque eles dependem dos recursos federais. Então, eles precisam, para realizar essas políticas públicas, dos recursos que são federais e, portanto, acabam tendo que se submeter para receber as chamadas transferências voluntárias, né, os recursos obtidos mediante, por exemplo, convênios, a aceitar as condições impostas pela União. E aí sim você acaba tendo algum grau de uniformidade na política pública,
pela imposição que a União faz a estados e municípios decorrente do fato de ela ser gerenciadora desses recursos. Então, acaba, de alguma forma, dando certo o sistema de operacionalizar políticas públicas interfederativas, né, e intergovernamentais, porque existe esse sistema de haver uma concentração de recursos na União e acabam operacionalizando políticas públicas por meio de transferências intergovernamentais na modalidade voluntárias, que faz com que os entes subnacionais tenham que se sujeitar para receber isso daí. Então, acaba dando certo por essa via, mas evidentemente que veja que uma política pública no âmbito federal feita sob esse método, ela tem um grau de fragilidade, porque ela não tem aí uma segurança jurídica de longo prazo. Cada governo vai criar uma determinada política pública e vai impor a estados e municípios para que ela seja realizada enquanto ele entender que deva realizar aquela política pública, já que o próprio governo federal não está submetido a uma norma nacional que crie algum tipo de política pública. Como ocorre, por exemplo, com a área da educação, em que existe um plano nacional de educação que submete todos os entes da federação, inclusive o governo federal. Então, aí fica diferente, que é o que deveria haver, mas não existe. Então, esse já é um problema complicado. Nós temos também um problema jurídico complicado que decorre de uma fragilidade das normas de planejamento um pouco difíceis de serem explicadas. O sistema jurídico prevê, né, a Constituição prevê a legislação infraconstitucional, com leis de caráter nacional que abrange a federação como um todo, e leis próprias de cada unidade da federação que são aplicáveis para a administração pública de cada ente da federação. No âmbito do planejamento, é muito curioso notar que muitas vezes veem-se determinados setores da economia fazendo normas de planejamento até de prazo longo, mas sem qualquer tipo de preocupação jurídica, que a gente observa claramente que são normas feitas pelos administradores, né, tem a cara de normas feitas por administradores, mas que eles não têm preocupação de tornar aquilo juridicamente materializado numa norma correta. Então, aí é curioso notar, porque eu, estudando o assunto, deparo com situações como, por exemplo, verificar que existe no Brasil um Plano Nacional de Mineração, Brasil 2030, se eu não me engano. Aí você vai procurar saber, porque se da área jurídica, o que é esse Plano Nacional de Mineração, e encontra um documento em PDF no Ministério das Minas e Energia, né, estabelecendo com todas as normas e regras da administração, aquelas metodologias, etc. Mas juridicamente eu vou procurar saber e não consigo descobrir, apenas vejo um documento em PDF disponível no Ministério das Minas e Energia. Só que juridicamente isso não está materializado, às vezes, em norma alguma, né? Nenhuma, não é lei, não é decreto, não é portaria, não é nada. É um documento em PDF que está disponível no Ministério das Minas e Energia. Só que isso, sob o ponto de vista jurídico, acaba não tendo valor algum. Ele, quando muito, ele é uma norma que obriga os agentes do Ministério a cumprirem, porque eles estão dentro do Ministério e aquilo é algo que aplica-se internamente ao Ministério. O Ministério nada mais é do que um órgão que está dentro do Poder Executivo da Administração Pública Federal. O país, o Brasil, ele é uma federação, portanto, ele tem uma série de entes autônomos independentes e cada um deles tem 3 poderes autônomos e independentes. Então, um documento em PDF do Ministério das Minas e Energia com validade para 2030, ele juridicamente é uma norma que obriga, no máximo, o Ministério. Então, como é que vai criar uma obrigação para o país como um todo, incluindo os outros poderes e os outros entes da federação, com um anexo em PDF no site do Ministério das Minas e Energia? Juridicamente, isso é uma coisa totalmente sem sentido. A mesma coisa em áreas importantes, como, por exemplo, eu vi a mesma coisa no Plano Nacional de Habitação, que a gente encontra, também acho que não me engano, é 2023,
é um documento que está anexo lá no site do Ministério das Cidades. E uma multiplicidade de outros documentos envolvendo trabalho infantil, que às vezes está no Ministério do Trabalho, às vezes está no Ministério lá da Educação, outros planos que se proliferam aos montes aí dentro da administração pública, mas que juridicamente não tem qualquer tipo de forma adequada e, portanto, não cria qualquer obrigação. Se criasse, ainda vem a ter um outro problema. Juridicamente, o direito financeiro, que é um ramo bastante pouco explorado, ele não conseguiu dar eficácia às normas de planejamento. Então, como nós temos normas penais que dizem que é proibido matar, e se alguém mata, nós vamos processar a pessoa e condenar, nas normas de direito financeiro, orçamentárias e principalmente de planejamento, nós dizemos que temos que fazer isso, mas aí não é feito e não conseguimos obrigar a fazer e nem aplicar uma punição para quem não fez. Então, a eficácia das normas de planejamento, ela é muito pouco efetiva, né? E eu não queria ultrapassar muito tempo, já vi que estou próximo dos 20 minutos. Vou só mencionar mais um outro problema. Veja a dificuldade que nós temos, por exemplo, com relação ao fato de termos 3 poderes autônomos e independentes, que não podem exercer funções se sobrepondo um aos outros pelo respeito à autonomia. Hoje nós temos órgãos como o Poder Judiciário, que só para dar o exemplo de São Paulo, que é o maior tribunal do país, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, um dos maiores do mundo, talvez o maior do mundo, ele gerencia 10 bilhões de reais por ano. Esse é o orçamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é um orçamento que supera pelo menos 5 estados da federação e só é inferior a 4 ou 5, no máximo, cidades da nossa federação. E esse orçamento, como ele o tribunal não é um ente da federação, ele não tem obrigação de ter plano plurianual, lei de diretrizes e lei orçamentária. Mas não é possível, né, obviamente, gerenciar um órgão com essa quantidade de recursos e com essa dimensão sem ter um mínimo de planejamento. E não tem. Em 2009, o Conselho Nacional de Justiça determinou que fosse feito planejamento estratégico e criou a obrigação dos tribunais publicarem um planejamento pelo prazo de 5, agora passou para 6 anos. Mas veja que juridicamente isso criou um outro problema, né? Porque os órgãos como o tribunal são poderes autônomos e independentes, mas que eles integram um ente da federação, no caso o Estado de São Paulo. Então a lei que estabelece o planejamento do Estado de São Paulo, ela abrange o Tribunal de São Paulo, que é autônomo para fazer o seu planejamento, mas não pode estar em desacordo com o ente do qual ele faz parte. Se perguntarem como é que eles resolveram isso, resolveram da forma que, como o planejamento do Estado de São Paulo não é levado tanto em consideração assim, nunca dão tanta importância, e o do tribunal talvez menos ainda, então nada acontece, né? Não há problema algum, porque nenhum deles é muito bem cumprido mesmo, então acaba não criando aí grandes transtornos jurídicos pela pouca eficácia das suas normas. Mas eu só estou trazendo essas coisas para demonstrar que, sob o ponto de vista jurídico, eu realmente vejo que o planejamento ainda tem muito o que avançar. Nós estamos bastante incipientes em termos de aspectos jurídicos aí do planejamento e teria muitas outras coisas a falar, mas eu já passei do tempo aqui e vou me limitar só a fazer essas considerações. Obrigado, professor. Obrigado, professor José Conte, foi excelente esclarecimento. Agora o professor Marcos Augusto Pérez, por favor. Bem, primeiramente, boa tarde a todos que estão aqui. Gostaria de agradecer o convite que me foi feito pelo Conte, pelo professor Felipe, pelo professor Aulicino, e queria cumprimentar o professor Adalberto, que está aqui, que eu conheço já há algum tempo, e é um prazer revê-lo nessa situação. A dimensão com a qual eu trabalho é a dimensão do direito administrativo, né? Eu já imaginava que o professor Conte ia tratar do planejamento à luz do direito financeiro. Acho que para o direito, o planejamento ele é uma matéria interdisciplinar que deve ser tratado em 3 grandes ramos do direito.
o direito financeiro, o direito econômico, né, e o direito administrativo. O direito administrativo, ele vai tratar do planejamento a partir da ótica geral do direito administrativo. O que é o direito administrativo? Eu tentei colocar aqui nessa figura que projetei uma ideia do que é o direito administrativo. O direito administrativo, ele regula a atuação da administração pública. Ele, ao mesmo tempo, regula o meio, a maneira como a administração pública deve agir, e, ao mesmo tempo, regula o limite de atuação da administração pública. Então, ele é o meio de atuação e o limite de atuação da administração pública. Sempre que a autoridade pública avança esse limite, ela comete o chamado abuso de autoridade, o chamado abuso de poder. Então, o direito administrativo nessa dimensão, ele é instrumental, porque ele diz à administração como as coisas devem ser feitas, ele diz à autoridade pública o procedimento que ela deve seguir, o caminho que ela deve seguir. E essa autoridade pública não pode se desviar desse caminho, pois toda vez que ela se desvia desse caminho ou excede nas prerrogativas que lhe são conferidas para seguir esse caminho, ele comete um abuso de poder, ele atenta contra a liberdade do indivíduo, da sociedade, do mercado. Então, é sob essa ótica, a ótica de um caminho, né, e de um limite, que eu gostaria de tratar nessa tarde do planejamento. Então, planejamento, durante muito tempo, ficou esquecido do ponto de vista do direito administrativo. O direito administrativo pouco cuida, a bem da verdade, do planejamento hoje, enquanto atividade, enquanto função a ser desempenhada pela administração, porque durante um bom tempo nutriu-se a ideia de que havia uma dicotomia absoluta entre a economia de mercado e a economia planificada. E na medida em que a Constituição brasileira optou por ser uma economia de mercado, então o planejamento teria que ser relegado a um segundo plano, não seria uma matéria relevante de estudo. Essa dicotomia está absolutamente superada nos dias de hoje. Todos sabem, todas as economias capitalistas avançadas do mundo planejam, em alguma medida, a intervenção que o Estado faz no domínio econômico, com mais intensidade, com menos intensidade, com mecanismos diretos, como a criação de empresas, com mecanismos indiretos, como o fomento, como a regulação e como o próprio planejamento, que a Constituição diz ser mandatório para o poder público e indicativo para a iniciativa privada. Pois bem, então, sob a ótica do direito administrativo e numa perspectiva muito teórica, muito abstrata e até certo ponto irreal, como eu vou mostrar para os senhores na sequência, o planejamento ele começa lá na Constituição. Por quê? Porque a nossa Constituição ela é uma Constituição muito ampla e ela trata de grandes programas a serem desenvolvidos pelo Estado brasileiro, todos os poderes e pela administração pública em especial. É só imaginar o preâmbulo constitucional, ou o artigo 3º, o artigo 5º e assim por diante, ou se relembrar desses artigos, para se verificar que a Constituição ela impõe ao Estado e também à administração pública uma série de missões. Erradicação da pobreza, eliminação das desigualdades regionais, combate à fome, prestação de serviços de educação, prestação de serviços de saúde, previdência social, segurança alimentar e etc, 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 etc. Reforma agrária, reforma urbana. Eu poderia passar a tarde toda aqui só pontuando aos senhores as missões que a Constituição brasileira impõe ao Estado brasileiro e muitas dessas missões, né, a boa parte dessas missões, ela impõe à administração pública enquanto função, que é a administração pública que acaba por concretizar esses direitos fundamentais todas essas diretrizes que a Constituição visa. Então, um planejamento se inicia pelo reconhecimento desses programas constitucionais.
Qualquer plano que se faça em contrariedade a essas grandes diretrizes, a esses marcos da Constituição Federal, não vai ter qualquer tipo de valor jurídico entre nós, né? Abaixo, num plano inferior ao plano da Constituição, aí há uma divisão básica. De um lado, o quadrado azul, ou não é um quadrado, é um retângulo. O retângulo azul é a área do professor Conte. É o planejamento orçamentário, né? Do outro lado, é a minha área, o planejamento relacionado à execução das políticas públicas legalmente estabelecidas. A legislação brasileira, até certo ponto, é bastante sistemática, apesar de tudo que o professor Conte disse, e disse com razão, no tocante ao planejamento orçamentário. A Constituição já estabelece vários planos a serem realizados, o plano plurianual, a LDO, a lei orçamentária anual. Isso, em alguma medida, com maior ou menor eficiência, é algo que já está entronizado na prática dos governos, da administração pública de uma maneira geral. Do outro lado, entretanto, nós teríamos o planejamento executivo, o planejamento de execução, quer dizer, como fazer, a parte da questão orçamentária, para que o Plano Nacional de Educação, ele se concretize, né? Como fazer com que aquelas metas constitucionais, elas se concretizem. E esse plano intermediário, o plano da concretização das metas constitucionais, é concretizado pelas leis que definem políticas públicas, né? Porque a Constituição não chega a definir políticas, ela define só diretrizes. Há necessidade de se definir de maneira um pouco mais concreta quais são as políticas que vão ser perseguidas para a execução daquelas diretrizes mais amplas constitucionais. Isso do ponto de vista teórico. Na prática, não é bem assim que acontece, mas nós veremos daqui a pouquinho como acontece na prática, né? De modo inferior à definição legal das políticas públicas, haveria o planejamento propriamente dito, que não necessariamente deveria ser legal. Na medida em que a lei define a política e, eventualmente, delegue à administração a possibilidade de regulamentar aquelas políticas, a administração planejaria, né? Porque o planejamento, geralmente, tem um teor mais técnico, tem um teor até mais tecnocrático, digamos assim, né? Então, aqui eu já estou no plano de um detalhamento bastante intenso da política pública. Eu não estou dizendo qual a meta, qual o objetivo, qual a diretriz a ser perseguida, mas eu estou dizendo que, ao longo do tempo, como essa meta vai ser cumprida, né? Há um detalhamento muito maior em relação ao que a administração fará no tempo, quais os resultados que ela deve buscar nesse tempo, quais os mecanismos de revisão dessas metas, quais os mecanismos de aferição dessas metas. É isso que deveria constar do planejamento. Então, o planejamento, como demonstra o slide que eu projetei, ele vai buscar definir as formas de execução da política, as formas de controle da política pública e as formas de revisão das metas fixadas pela política pública, né? Na prática, a bem da verdade, não é bem assim que ocorre entre nós, porque essas categorias, do ponto de vista jurídico, elas não estão tão bem definidas assim. O professor Conte já disse isso e eu reitero. As categorias não estão nada bem definidas. Falta uma lei geral de planejamento público que defina essas categorias de maneira mais lógica, né? Tal como eu expus há um passo atrás, né? Na prática, o que nós temos? Na prática, nós temos leis que definem planos. É extremamente comum leis definindo planos. Eu dei alguns exemplos aqui. O Plano Nacional de Educação é um decreto, é um regulamento? Não, é uma lei, né? Essa lei, ela mistura. Ela é, ao mesmo tempo, lei que define política e ela tem alguns elementos de plano. O plano diretor urbano, talvez um dos planos mais comuns que exista, né? O plano diretor é uma lei, né? Legislação, lei votada no Congresso Nacional.
né? O Plano Estadual de Recursos Hídricos, aqui do Estado de São Paulo, é uma lei, né? Então, há exemplos de planos que são definidos pelo Legislativo. Como o Legislativo ele não tem a capacidade técnica, não é essa a função do Legislativo, de ficar detalhando como aquelas diretrizes relacionadas à execução da política, o controle da política, a revisão das metas da política, ela vai se dar, esses planos acabam sendo planos meio genéricos demais, sem grande concretude, e tendem a ser leis de pouca aplicação. Por quê? Porque elas ficam lá no plano das estrelas, à espera de alguém, um poeta, que vá lá e lace as estrelas e as traga para a Terra. Mas está cada dia mais difícil você encontrar poetas, ainda mais esse tipo de poeta, né? Mas nós temos também os planos que são regulamentos editados pela a maioria, bem da verdade, né? Eu exemplifiquei aqui o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Eu tenho a Política Nacional de Resíduos Sólidos fixada em lei. Eu tenho o Plano Nacional de Resíduos Sólidos fixado em regulamento. Os planos de saneamento, tem Plano Nacional de Saneamento, Plano Estadual de Saneamento, Plano Municipal de Saneamento. A Política Nacional de Saneamento fixada em lei e há planos que poderiam ser fixados por regulamento. O Brasil não se lida, depois que a ditadura acabou, não se lida muito bem com os regulamentos. O regulamento democrático, o regulamento da democracia, ele é pouco utilizado, né? Pouco estudado. E, muitas vezes, o administrador fica com medo de baixar aquele plano por meio de decreto. Então, ele manda uma lei para a Câmara Municipal, ele manda uma lei para a Assembleia Legislativa e aí mistura tudo. Aí vira um plano que não tem aquela densidade técnica que deveria ter, não tem a densidade normativa que deveria ter, e ele acaba quase que repetindo todas as metas da política, sem dizer concretamente onde o Estado tem que chegar, em que tempo ele tem que chegar, como aquela política é controlada e assim por diante. Há outros regulamentos feitos no nível infralegal, um muito importante no setor de telecomunicações, o Plano Geral de Outorgas de Telecomunicação. É um plano fundamental para a planta de telecomunicação no Brasil, porque ele diz qual o tipo de outorga será utilizada, como se dá a competição no mercado naquele determinado momento histórico, e ele é fixado por um decreto do presidente da República. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, há uma certa confusão normativa. No plano constitucional, tudo bem, mas para baixo da Constituição, você vai ter plano que é editado por lei, vai ter plano que é editado por decreto, vai ter plano que... Aí tem alguns planos maravilhosos, inclusive, lindos do ponto de vista estético, que não são nada. Eles não são norma. Há um plano que vi, nos estudos que fiz, Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Não é esse, não, é um outro, quer ver? Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. É um folder. Você entra lá no Ministério da Ciência e Tecnologia, tem esse plano, chama Estratégia, tem um nome bonito, Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. É um folder. Não tem artigo, não tem norma, você não sabe se aquilo vale, você não sabe se sanciona se as metas não forem atingidas, não tem mecanismo de revisão, não tem mecanismo de accountability, não tem nada. É uma declaração de intenções reunida numa revista, com algumas ilustrações, bonito, é um negócio lindo, só que não serve para... não é norma, né? Pode até servir como um referencial para o setor, mas não é norma jurídica, não tem, para utilizar uma palavra da língua inglesa, que não tem enforcement, né? Não é obrigatório, não é mandatório. Bem, e como, apesar dessa confusão toda, né, quais os requisitos jurídicos que deveriam constar de um determinado plano para que ele fosse sustentável do ponto de vista do direito administrativo, né? Qual o caminho que a administração deveria seguir para a edição de um plano, qualquer que seja ele? Eu pensei alguns requisitos.
importantes no meu modo de ver. Primeiro, que esse plano ele não seja um plano exclusivamente político, ele seja um plano embasado em estudos que são feitos e constantemente refeitos, né? No momento em que você edita um plano, é aquele momento que você começa a rever o plano que foi editado, né? E durante a vigência daquele plano, você vai realizar... o plano vigora por 3 anos, o plano vigora por 4 anos, o plano vigora por 5 anos. Durante aquele período, a burocracia estável da administração deveria estar o tempo todo olhando para verificar se o plano está sendo cumprido, por que ele não está sendo cumprido, se as metas estão sendo atingidas, por que elas não estão sendo atingidas, e já pensando na próxima tranche, né? Já pensando no próximo plano. A União Europeia faz assim. Aqueles livros, livro branco, livro verde, sempre que se edita um determinado livro, que vale durante um determinado período, é um planejamento para um determinado período no âmbito da União Europeia, já se forma um grupo de estudos para estudar a edição do livro que será editado no período seguinte, né? Mas, enfim, é necessário que o planejamento esteja baseado em estudos. É necessário que o planejamento, além de ser estudado, que ele avalie previamente o impacto que a implementação daquelas políticas terá na sociedade, terá na economia. Essas análises de impacto são fundamentais. A metodologia para o desenvolvimento dessas análises mundo afora. Pouco se faz dessas análises entre nós, né? Há setores que já fazem, há setores que não fazem. Não há uma uniformidade. Há planos que se fazem sem nenhuma avaliação de impacto em relação à sua implementação. E aí, muitas vezes, o administrador ávido em implementar causa um desastre. Por quê? E todos vão dizer, puxa, mas era evidente que esse resultado desastroso ia ser produzido. Bem, era evidente na cabeça do crítico, mas não era evidente para o administrador na medida em que ele não baseou a sua decisão num estudo de análise prévia de impacto da execução efetiva daquelas medidas planejadas. É necessário que se avalie resultados. Planos, eles são um pouco avessos à maneira mais tradicional de controle existente na administração pública. Qual que é a maneira tradicional de controle que existe na administração pública? É ilegal, sanção, né? Descumpriu a lei, sanciona-se o descumprimento da lei. Plano não dá para fazer assim, porque os planos, às vezes, são feitos para não serem atingidos. Há sempre o risco daquelas metas não serem atingidas. Então, há necessidade de se reavaliar, de se repactuar essas metas, e é assim que se controla um plano. Não adianta dizer o seguinte, olha, o prefeito de um determinado município não atingiu as metas daquele município em relação à erradicação do analfabetismo, vamos dizer assim. Então, puna o prefeito. Não é tão simples, né? Não funciona, planos não funcionam, pelo menos não totalmente, com base no temor à sanção, né? Há necessidade de se pensar no plano não como fotografia, mas como filme, como um contínuo que vai sendo executado, revisto e repactuado, né? Então, da mesma maneira, há necessidade de reavaliação das metas. Há necessidade, na modernidade, de participação e de diálogo. A participação da sociedade. A participação da sociedade e do mercado também é fundamental para o sucesso das ações de planejamento da administração pública. Há uma assimetria de informações muito grande entre o que a sociedade vive, o que o mercado produz e o que a administração pública, a partir dos seus bancos de dados, consegue compreender da realidade social e da realidade econômica de um determinado país. Então, é necessário que a administração, para planejar corretamente, ela derrube os muros que a separam da sociedade, que ela derrube os muros que a separam do mercado. Senão o planejamento não vai dar certo. É uma questão de experiência, né? A experiência demonstra isso. A experiência nacional e a experiência de fora do Brasil. Há necessidade de diálogo. Diálogo é
importa em falar e ouvir. Não adianta romper esse muro para que os burocratas da administração simplesmente falem para a sociedade, para o mercado, o que eles querem falar. É necessário que eles ouçam. E esse diálogo, bem disse o professor Conte, ele não é só da administração para fora da administração. Ele não deve se dar só com a sociedade ou com o mercado. Eu estou fazendo aqui uma diferenciação entre Estado, sociedade e mercado, que é só para efeito dessa fala que estou fazendo. Sei que teria que fazer uma... né? Vou tocar a minha fala dessa maneira, né? Sem um parênteses muito grande em torno desse tema. O diálogo tem que se dar internamente na administração. Internamente, por quê? Porque, como bem disse o professor Conte, nós temos um sistema federal. Então, há necessidade de se tentar eliminar as falhas de coordenação. Os esforços da União devem ser compatíveis com os esforços do Estado, do município e do Distrito Federal, porque senão vai haver muito desperdício de recurso público, e é o que geralmente acontece. Há muito desperdício de força, né? Há custos de transação enorme em função dessas falhas de coordenação. É necessário uma coordenação não só no plano vertical, mas também no plano horizontal. Muitas políticas são interministeriais, intersecretariais, como bem disse o professor Conte. Então, é necessário, para a elaboração de uma dada política, que vários ministérios sejam ouvidos. Então, para uma política relacionada à vigilância sanitária, por exemplo, é necessário que seja ouvido o meio ambiente, é necessário que seja ouvido o Ministério da Saúde, é necessário que seja ouvido a Anvisa, é necessário que seja ouvido o mercado, é necessário que seja ouvido a sociedade. Quer dizer, todos devem ser ouvidos dentro do processo de formação dessa decisão relacionada ao planejamento público. Por fim, é absolutamente essencial no mundo de hoje que se exista motivação, que a decisão tomada ao final de todo esse processo dialógico, ela seja motivada, que o administrador público, ele diga ao que veio, ele articule os fatos em função das normas jurídicas do setor e diga por quê que ele preferiu determinada forma em detrimento de outro, determinado instrumento em detrimento de outro. Absolutamente fundamental que isso aconteça. Quando há um cuidado na produção do ato, a motivação é simples, mas ela tem que existir. Ela tem que existir. Por fim, a transparência. A sociedade está cansada das sombras, está cansada da opacidade do Estado. A sociedade reclama hoje que o Estado seja transparente. Então, todo esse processo de diálogo, esse processo de construção do planejamento, ele não pode ser um diálogo nas sombras. O diálogo nas sombras leva a vários problemas. Leva à influência indevida de grupos que são privilegiados, grupos de interesse que são privilegiados na sociedade, ou por sua posição política, ou por sua posição social, ou por sua posição econômica, em detrimento de outros. A opacidade leva à corrupção. Um pouco do que nós vivemos hoje no Brasil é fruto da falta de transparência. Fala-se muito da governança da Petrobras. Eu trabalhei como advogado para empresas na Petrobras durante anos. É absolutamente ridículo o que acontecia nas licitações da Petrobras em termos de transparência. A Petrobras não admitia sequer que as empresas apresentassem recurso administrativo numa licitação. A burocracia da Petrobras ameaçava as empresas que queriam entrar com recurso de tirá-las do cadastro de contratantes. Então, isso só acontece porque ninguém vê. Num ambiente de transparência, esse agente público não teria coragem para cometer um abuso de poder como esse. E acaba acontecendo o que acabou acontecendo e que nós todos padecemos, com esses fatos terríveis que a gente todo dia presencia. Eu vou finalizar a minha fala colocando duas agendas. A primeira delas, a necessidade de purgar a mora em relação à elaboração de planos. Há muitos planos prometidos na legislação brasileira e poucos planos executados. Eu pincei alguns aqui. O Plano Nacional de Segurança Pública.
A legislação diz que deve existir um plano nacional de segurança pública. É um problema terrível no Brasil, a segurança pública, né? Há regiões do território nacional hoje, nas grandes cidades, que são dominadas pelo crime organizado, né? E nós não temos um plano nacional de segurança pública. Então, é necessário purgar essa mora para com a sociedade. Plano Nacional de Proteção da Defesa Civil. Há algo no mundo de hoje tão importante quanto a defesa civil? Quanto à prevenção e o socorro aos desastres naturais que ocorrem, ou em relação aos atentados terroristas, enfim, a defesa civil é extremamente importante. A legislação diz que haverá um plano e não há um plano, né? Plano Diretor de Vigilância Sanitária. Há pouco tempo houve aí um pequeno escândalo que a Polícia Federal investigou relacionado à carne brasileira, que causou um desastre do ponto de vista do comércio mundial da carne. O Brasil, se não me engano, é o maior produtor de carne do mundo e teve lá milhões e milhões de dólares de prejuízo semanais em função da queda de venda na carne. Pois bem, há um plano diretor de vigilância sanitária a ser editado e nunca foi editado, né? Há um plano não há um plano de logística em transportes terrestres no Brasil, né? O país tem a dimensão de um continente, é um país com uma vocação exportadora e nós não temos um plano nacional que conjugue os esforços logísticos na área de rodovias e de ferrovias, só para dizer dos transportes terrestres. Não estou falando da integração de outros modais, modal aéreo, modal marítimo, modal fluvial, né? A outra agenda que me parece ser imposta é a de uniformização do processo decisório relacionado à elaboração de planos. É justamente essa lei, a lei de elaboração de planos. Nós precisamos de uma lei que ensine os administradores públicos a elaborar planos. Digam a eles qual é o caminho que deve ser seguido, né? Como que se dá a participação, como se dá a execução, como se dá o controle do plano, o que deve conter um plano, para que isso saia da minha palavra, né? Senão eu tenho que vir aqui, vocês têm que confiar em mim e achar que o plano é feito dessa maneira. É necessário ter uma lei que diga isso, né? Eventualmente que diga até de maneira diferente do que disse aqui, né? Mas uma lei que nos diga como fazer cumprir planos. Primeiramente, há necessidade de eliminação desses planos que são folders, né? Ou, no máximo, lâminas de PowerPoint, que não se estruturam como norma jurídica. É importante que esse conceito se concretize na cabeça de todos. Plano é norma jurídica, porque se ele não for norma jurídica, ele não precisará ser cumprido, né? Então, dei como exemplo aqui, a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação não é norma jurídica. Esse Plano Nacional de Logística Portuária, ele está aprovado por uma carta do ministro. Essa foi a primeira vez que eu vi. Olha que eu não sou do jovenzinho, hein? Eu lido com a administração pública há mais de 30 anos. Primeira vez que eu vi um plano aprovado por uma carta. Eu achei bonito isso. Não é uma carta de amor, mas é uma carta, né? Não tem valor jurídico algum, tá certo? 2, estruturar organismos, procedimentos, estudos e interações. Esse diálogo que lhes disse, é necessário que ele conste de uma lei. Olha, é necessário consultar, é obrigatório, na medida em que eu faça um plano de logística no transporte de carga, que a ANAC seja consultada, que a Agência de Transportes, a ANTAC, de transportes aquaviários seja consultado, que a NTT participe desse plano de elaboração, que os ministérios que têm matérias afins, que cuidam de matérias afins, sejam ouvidos, que os estados sejam ouvidos nas suas competências, que os municípios e o Distrito Federal sejam ouvidos nas suas competências. É necessário tudo isso, né? Porque se esse processo não tiver bem delimitado, ele não será feito. Ele será feito de vez em quando. Eu sou um ministro bacana, democrático, então eu vou lá, eu consulto todo mundo, faço uma plenária, chamo os secretários de Estado, chamo os governadores, chamo a Fiesp, chamo os sindicatos, mas eu fiz aquilo por quê? Como o Jânio dizia, filo porque quilo. Não pode ser assim, né? O direito administrativo é o meio e é o limite, né? Não pode ser o Jânio Quadros. O Jânio Quadros é o
tudo menos o que o direito administrativo e o que o Estado de Direito gostariam de ter no Brasil, né? O filo por quilo é o avesso do direito administrativo. Eu espero, com essas palavras, ter ajudado na reflexão a respeito do tema, agradecendo mais uma vez o convite. Obrigado. Muito bom, professor Marcos Augusto Pérez, foi muito boa, esclareceu bastante coisa para a gente e vai fazer a gente refletir bastante. O próximo, o professor Felipe do Hanse, por favor. Thank you very much. Agradeço. Antes de eu começar, eu tenho 2 comentários a fazer sobre o que eu ouvi agora. O primeiro é que eu entendi que o Brasil é um país muito complexo. Vocês são uma federação. Na França, nós somos centralizados. Nós temos 3 poderes, é Paris, Paris e Paris. Então, é fácil de planejar. O ministro decide e o resto segue. Eu acho que é uma diferença muito grande. Eu vou falar disso, né, depois. O segundo comentário, eu acho que a questão principal é o planejamento que depende do assunto. Não é a mesma coisa para educação, tecnologia, infraestrutura. Em termos de tempo, não é a mesma coisa. É muito difícil manejar todos esses assuntos com uma visão global, por exemplo. O terceiro comentário talvez seja: o planejamento é apenas o resultado de decisões tomadas antes. O planejamento é organização, é uma questão de organização e não de decisão, pelo menos para mim. As perguntas são o que a gente decide, como decide antes de planejar. Na França, né, eu gostaria de falar sobre esse assunto. Lá na França, é que nós temos um sistema de planificação ou de planejamento nacional. Desde o final da Segunda Grande Guerra, não é? De acordo com o general de Gaulle, nosso ex-presidente, que impôs um sistema de planejamento a longo prazo na França. E esse sistema a longo prazo foi como um desenvolvimento territorial, como eu falei hoje de manhã, que trouxe, então, esses estudos sobre o futuro, previsões futuras. Foi aí que aconteceu o desenvolvimento da previsão, não é? De um sistema de previsão. Antes desse sistema de previsão, nós tínhamos uma atividade baseada em estatísticas. Estatística se trata do passado e não do futuro. Esse é um problema. Então, para levar em consideração o futuro, nós inventamos, na verdade, uma pessoa lá na França inventou essas atividades perspectivas de futuro ligadas ao desenvolvimento territorial e também as atividades de planejamento. A partir do início dos anos 60, esse sistema de planificação foi baseado numa visão futura. Algo muito global, muito complicado. Temos um plano diretor que foi muito participativo naquela época, envolvendo milhares de pessoas de todos os setores da sociedade. E foi somente algo na área econômica. Não se tratava de um desenvolvimento sob todos os aspectos sociais, etc.
a noção de desenvolvimento nessa época se deu exclusivamente baseada na economia. A construção desse plano diretor foi muito participativa, mas não essa previsão chamada de foresight em inglês, que ficou restrita a alguns especialistas, que era uma questão, então, de especialistas nessa época. Isso foi o passado. Hoje, não há um sistema de planejamento. Na França, o Sistema Nacional de Planificação ou Planejamento acabou em 1997, há 20 anos atrás, na verdade. Hoje, o único plano a longo prazo é feito em 2 níveis. Um nível são alguns ministérios. Antes a gente tinha uma atividade global de planejamento envolvendo todos os ministros construindo algo. Hoje, cada ministério faz seu próprio planejamento, com suas atividades separadas, sem uma visão global, sem coordenação, baseado especificamente em especialistas, trabalhos de especialistas, incluindo essa previsão. Cada ministério na França tem o seu departamento de prospecção, de previsão, não é? Que não é compartilhado com outros departamentos e também não é um planejamento que é compartilhado no nível nacional. O segundo nível territorial, todos os territórios na França têm essa capacidade de fazer seus planejamentos em termos econômicos. Todos os planos que a gente falou antes são feitos na França no nível regional. Ciência, inovação, economia, desenvolvimento social, etc. Não há uma coordenação nacional. E isso é um problema real na França, essa falta de uma visão, coordenação nacional do planejamento. Voilà. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Thank you, Felipe Durance. Agora nós vamos partir para as questões e para isso tem um aviso, quer dizer, nós estamos ao vivo e gravando, então as perguntas deverão ser feitas ao microfone e a pessoa deverá se identificar. Coloquem seus celulares no modo silencioso, por favor. Ao público online, as perguntas podem ser enviadas para o e-mail I de igreja, E de elefante, A de avião, R de rato, E de elefante, S de sapo, P de pato, O de ônibus, N de navio, D de dado, E de elefante, @usp.br. Eu fiz muito de manhã. Minha pergunta é para o José Conte. Eu não sei, pode ser para o José como para o Marcos, mas acho que é mais para o José. Por que retirar das escolas técnicas do planejamento rural? Você comentou que a parte de educação foi o único plano que continua funcionando, né? E sobre a questão de planejamento setorial, o único que funciona é o de educação, né? Mas ele olha de uma forma setorial e ele não olha as implicações que acabam existindo, tá certo? Então, o que a gente viu recentemente foi retirar as escolas técnicas da parte rural, né, das escolas rurais, e transformar todo num processo único, e está causando uma série de problemas. Então, isso é regulamentado, não é? Como que acontecem essas coisas, né? E depois, uma outra pergunta ainda em relação a esse assunto, se é tudo federativo e é tudo estadual, né? Então, quando você tem uma lei
que afeta um determinado estado e vai para o outro, como é que ela se resolve? Por exemplo, se você tem um rio que nasce num determinado estado e vai para o outro, e vai acabar afetando, né? Então, essas coisas, como é que se resolve ou não se resolve, e depois acaba causando outros problemas em outros locais. Pode responder individualmente? Obrigado. Eu analisei até o Plano Nacional de Educação, pelo interesse aí no planejamento, mas eu não me lembro aí desse detalhe aí de exclusão das escolas técnicas. Escolas rurais. Né? Escolas rurais, é. Então, eu não tenho como dar palpite especificamente nesse fato individualizado aí do porquê que houve esse tipo de modificação. Não tenho razão da motivação que tenha levado a isso, né? Mas, assim, eu aproveito a sua pergunta para fazer uma queixa com relação ao planejamento, porque nesse próprio Plano Nacional de Educação, dá para observar essa falta até de tecnicidade e de que seja realmente levado em consideração como algo que vai ser cumprido e perseguido. Então, a gente observa no Plano Nacional de Educação, tem muitas coisas que já se antevê, que estão lá para constar, tanto que no plano anterior, que foi de 2001 a 2010, muita coisa simplesmente não foi cumprida e nada aconteceu. De 2010 a 2014, ficaram 4 anos sem Plano Nacional de Educação, que teria que ser de 2011 a 2020, e levou 4 anos para aprovar. E também um outro aspecto, que esse eu acho o mais juridicamente despropositado, que mostra a falta de seriedade com a qual é tratado o assunto, é de que o Plano Nacional de Educação, ele é, de certa forma, gestado no Ministério da Educação, é o principal órgão que cuida do assunto. Então, o Ministério da Educação criou lá todos os mecanismos lá de ouvir a sociedade e de elaborar o Plano Nacional de Educação. Mas o próprio Ministério da Educação também é o responsável por elaborar a parte da área da educação que tem que integrar o Plano Plurianual da Administração Pública Federal. Cada 4 anos, a Administração Pública Federal tem que ter o seu plano plurianual, que é dividido em áreas e setores. E quem olha os 2 planos, vê que as metodologias, e aí indo para a área da administração pública, elas não são coincidentes. A linguagem do Plano Nacional de Educação, que foi feito no Ministério da Educação, não é a mesma linguagem, a mesma metodologia de que foi utilizada para o Ministério da Educação levar ao plano plurianual da área da educação. Então, o próprio Plano Nacional de Educação, ele não tem uma inter-relação clara com o Plano Plurianual da Administração Pública Federal para a área da educação. Então, é só uma demonstração de que, juridicamente, a gente percebe muito claramente de que esses planos, eles, em parte, foram feitos como documentos para respeitar ou atender uma determinação que está na Constituição, mas a fragilidade deles é muito visível, né? Então, não se sabe muito se eles vão ser cumpridos, não se tem muita garantia da eficácia desses planos. Fiz isso só por conta da sua pergunta envolvendo o Plano Nacional de Educação. Então, acho que é uma prova muito clara da fragilidade jurídica que hoje nós temos nessas normas de planejamento. E essa é a única área que tem um planejamento de caráter nacional, portanto, de observância compulsória por todo o país, por todos os outros entes da federação. E já é feita dessa forma. Quer dizer, as outras são bastante piores do que essa. E mesmo essa eu já tenho muitas dúvidas de que seja efetivamente cumprida. O que cria aí essa situação hoje, no meu modo de ver, jurídica de caos em termos de planejamento. Basicamente, nós temos um país que não age de forma planejada.
É um país que vai levando e vai caminhando conforme as coisas vão acontecendo. Não há um rumo a seguir. Isso fica muito claro, pelo menos no aspecto jurídico. E na parte federativa, eu já, no âmbito do direito financeiro, mas também na parte de administração pública, deve acontecer isso no direito administrativo, tenho reiteradamente chamado a atenção para as dificuldades do problema federativo, que até o professor Felipe aqui chamou a atenção para isso. Essa questão federativa, ela, para um país com dimensões continentais como o nosso, ela é necessária. Os economistas que estudam federalismo sabem que é importante para fins de eficiência dos serviços públicos que exista uma administração mais próxima do cidadão. Então, quanto mais próximo do cidadão, mais tende a ser eficiente. Mas quando o país tem dimensões muito grandes, ou por outras razões, culturais, etc., precisa haver uma autonomia do âmbito local, regional e nacional para criar essa eficiência e dividir os serviços conforme a característica dele. Então, a organização federativa, ela é fundamental para a melhor eficiência na organização da administração pública e na prestação dos serviços públicos, principalmente em casos de países de dimensões continentais. Mas ela causa uma série de problemas, né? Então, surgem aí mais ou menos o que seriam externalidades sob o ponto de vista econômico, né? De dificuldades de ajuste dessas situações que envolvem a atribuição de autonomia federativa para os entes da federação. Tem muitas situações em que essa organização federativa causa dificuldades. O seu caso, o seu exemplo, é um deles. Eu uma vez escrevi um artigo curto sobre a questão da crise da água, porque eu tenho uma coluna no site da internet que eu faço um artigo mensal curto de 3 páginas, sobre direito financeiro, e quis abordar o problema da água quando houve aquela crise da água lá há alguns anos. Então, fui estudar um pouco como funcionava a organização federativa na área de recursos hídricos. E aí a gente observa e fica com algumas perplexidades. Por exemplo, a falta de organização jurídica clara com relação à distribuição da competência para o sistema hídrico. Então, hoje o sistema hídrico brasileiro, ele está muito concentrado no governo estadual, portanto a culpa ficou muito focada no governo do estado, mas juridicamente o ordenamento não é claro em atribuir ao Estado o controle sobre os recursos hídricos. O que ocorre é que, ao longo do tempo, por questões de eficiência, o Estado começou a assumir o comando do sistema hídrico. Muitos municípios tinham empresas próprias para cuidar da parte de esgotamento sanitário e de represamento e fornecimento de água. Outros não tinham, então criava uma desuniformidade muito grande no gerenciamento dos recursos hídricos. Algumas cidades bem administradas tinham um bom gerenciamento dos recursos hídricos, outras não tinham. Então o governo começou a assumir isso, até porque ele é um tipo, principalmente a parte de fornecimento de água, ele é um tipo de serviço que não é muito bem alocado na esfera municipal. Porque tem cidade que não tem como represar água e distribuir a água. Tem problemas relacionados ao uso dos recursos hídricos dos rios. Então, ele não é um serviço adequado para a esfera de governo municipal. Aí o governo estadual começou a assumir o comando das empresas municipais de recursos hídricos e a Sabesp começou a assumir esse comando aí dos recursos hídricos, mas juridicamente isso não estava muito claro. Então, o governo do estado acabou assumindo o comando dos recursos hídricos sem que houvesse uma legislação que determinasse isso. Então, a parte da divisão legal de quem é responsável pelo gerenciamento do sistema de fornecimento de águas, ela não é clara.
E há problemas, por exemplo, de nível interfederativo ou entre federações, porque não há clareza nenhuma em nenhum aspecto, e se o Estado assume o comando, quando o problema surge na esfera que envolve 2 estados, a dificuldade fica ainda maior. Então, no caso da crise hídrica que envolveu o estado de São Paulo, uma das vezes em que houve um problema curioso foi que o estado de São Paulo passou a usar a água do rio Paraíba do Sul, se eu não me engano, que acabava indo para o Rio de Janeiro. Aí houve um protesto do Rio de Janeiro por conta do uso pelo estado de São Paulo das águas do rio Paraíba que iam para o Rio de Janeiro. Então houve um problema enorme com relação a isso, porque o estado de São Paulo desviava o curso do rio Paraíba para as represas do estado de São Paulo, e o Rio de Janeiro protestou contra isso. Isso resultou numa ação que foi para o Supremo Tribunal Federal, que acabou resultando numa audiência de tentativa de conciliação feita pelo ministro Luiz Fux. Quer dizer, ele agiu como se faz o juiz de pequenas causas aqui e marcou uma audiência para tentar fazer um acordo, né? Não sei se você lembra disso. Ele fez uma audiência para tentar fazer um acordo. Isso é administração de crise, né? Isso. Não é planejar o futuro, né? Não, por conta da falta de planejamento, né? E eu me lembro que nesse artigo até mencionei isso, porque existe a obrigatoriedade de se fazer o plano de nacional de recursos hídricos, que eu acho que está entre aqueles que não foi feito ainda, não tenho certeza. Então não foi feito o plano, não existe delimitação de competência legislativa e administrativa para o uso dos recursos hídricos, então acaba ocorrendo o que eu percebo é a forma normal de administração do país, que eu já apelidei, usando o apelido que alguém pôs, de administração bombeiro, né? De apagar incêndio, né? Quer dizer, só age para trás, assume, vê os problemas que tem e vai resolvendo para o passado, né? Olhando sempre para trás. E acaba, evidentemente, agravando os problemas, porque nunca se faz o planejamento para evitar que os problemas ocorram no futuro. Nesse caso dos recursos hídricos, foi um exemplo clássico disso. Não foi feito o planejamento, não há delimitações claras de distribuição da competência administrativa e legislativa na área dos recursos hídricos, e quando acontece um problema, fica essa forma de solução absolutamente precária, né? Como isso de ter que ver o ministro do Supremo Tribunal Federal marcar uma audiência de conciliação mesmo, né? Chamou lá, teve a mesa lá, tudo, vieram os procuradores e o governador do estado para sentar e ficar lá vendo como é que eles faziam um acordo para resolver o problema da água do rio Paraíba do Sul, né? Exatamente como os juízes de pequenas causas fazem todos os dias, né? Então, o problema é esse, né? Não sei se fui muito claro, mas a situação é aproximadamente essa, né? Bom, boa tarde, parabéns pelas exposições. A questão é para o Felipe, professor Felipe. Acho assim, o que me preocupa nós temos um ordenamento jurídico extremamente complexo, criarmos normas de planejamento no âmbito nacional pode ser uma solução, mas assim, o grande desafio como engajar a sociedade. Como foi na França, o engajamento de toda a sociedade, você trazer trabalhadores, toda a sociedade. Eu acho assim, é a discussão que nós temos aqui na academia, tudo. Como engajar a sociedade? A gente vê a dificuldade. Você tem normas, você coloca, mas eles não se engajam. Como foi feito isso lá atrás? Not to participate. How was this in France? Eu não tenho uma solução pronta para você. No nível nacional, é muito difícil engajar pessoas. Eu nunca vi isso na França. No nível local, é diferente, por conta da proximidade com as pessoas. Você pode tentar engajar, sim, encaminhando a possibilidade de expressarem suas opiniões. É o que eu já disse de manhã. Precisa vir dos políticos que podem dar a possibilidade de compartilhar, expressar. Mas não tem milagre.
sobre esse tema. É uma questão de disposição por parte dos políticos e de ferramentas, metodologias para dar a capacidade às pessoas de se expressarem. have no miracle too. Mais alguma pergunta? Boa tarde, eu sou James Wright, professor da FEA e coordenador do Programa de Estudos do Futuro. Queria fazer uma pergunta dirigida especialmente ao Marcos Augusto. O Brasil tem alguns planos, algumas iniciativas razoavelmente bem-sucedidas. Eu queria que você comentasse, talvez, sobre elas e como é que você enxerga isso. Eu pensaria, por exemplo, na Embrapa, como uma organização, né, de ponta e que viabilizou toda uma área de agroindústria no Brasil. A Petrobras, apesar de todos os desmandos, né, no desenvolvimento de tecnologia de águas profundas, a Petrobras é uma liderança tecnológica mundial. E a Embraer, né, que nasceu lá com o CTA no final dos anos 50, ITA, né, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e a própria Embraer, que se tornou, depois de privatizada, uma empresa líder no seu segmento no mundo. Então, são exemplos de que planejamento, algum grau de planejamento pode dar certo no Brasil. E quais as lições que a gente pode tirar disso, talvez? É difícil... É difícil verificar se em cada um desses exemplos, que são realmente exemplos de muito sucesso, né, se tudo se deu com planejamento estrito, né, ou se houve um aproveitamento de circunstâncias, de externalidades muito favoráveis, de um ambiente político favorável, de um ambiente econômico favorável em determinados momentos da história nacional. A bem da verdade, apesar de tudo que ocorre no país, que nos desaponta muito, a economia do país é muito forte, né? Ela sobrevive, né? Hoje nós temos quase 14 milhões de desempregados, se não mais, e a Bolsa sobe, né? Quer dizer, as empresas estão sendo bem vistas, né? Estão sendo vistas como empresas de pouco risco para se investir. Então, eu não sei testemunhar, né, no caso da Embraer, da Embrapa, da Vale do Rio Doce, né, da Petrobras mesmo, em que medida, né, essas empresas efetivamente contaram com um planejamento público mesmo, né? Ou se não, se foi a coincidência de fatores de, num determinado momento, essa empresa, contando com um vento no mercado favorável, tinha uma liderança muito forte, essa liderança tinha uma cabeça muito aberta e conseguiu aí estabelecer não um planejamento público, mas um planejamento da atividade daquela empresa, daquele setor, em função daqueles talentos ali reunidos, né? Então, porque isso ocorre também, não é? Outro dia eu estava, há muito tempo isso, eu estava assistindo um documentário na TV sobre a reconstrução do Pentágono, logo depois que houve aquele acidente, o atentado terrorista, que os terroristas jogaram lá, no 11 de setembro, jogaram um avião no Pentágono, né? E eles tinham porque ali não tinha só uma função simbólica, mas era o Estado-Maior das Forças Armadas está ali reunido no Pentágono, nos Estados Unidos. Então, eles resolveram fazer toda a reforma sem qualquer planejamento. E conseguiram menor preço, mais barato, tudo, em função de uma circunstância também que as pessoas estavam muito empenhadas na reconstrução do Pentágono. Então, havia condições, né, até emocionais, para que aquele empreendimento desse tão certo como deu, rápido, barato, tudo dê certo, sem grande planejamento. Acho que essa não é a regra, mas acho que às vezes isso ocorre. Não sei
em que medida, né, os exemplos citados, eles são exemplos que partem realmente da ideia de um planejamento de longo prazo. Acho que há pouca transparência, né? Há pouca transparência na Petrobras. A Petrobras é povoada por ótimos técnicos, né, de grande gabarito, né? Ela é uma grande empresa, uma empresa mundial, de alta tecnologia, de tecnologia de ponta, mas há pouca transparência, né? A Embrapa é um símbolo de sucesso no país, né? A agricultura, ela segura o PIB nacional nesse momento graças à Embrapa, né? Tá certo que ela tem algumas funções que não são tão maravilhosas assim, porque a biodiversidade às vezes padece em função dela descobrir que determinada muda, determinada semente é maravilhosa e deve ser cultivada, e aí o mercado só cultiva aquela, né? Então, não sei se você... Todo professor de direito administrativo é cozinheiro. Vem da escola de Bordeaux, uma tradição lá, os professores de Bordeaux eram conhecidos como cozinheiros. Escola do Serviço Público francês clássica, da virada do século XIX para o século XX. Bem, pois bem, então sou cozinheiro. Eu padeço porque eu não acho tomates, eu não acho mandioquinha, não acho nada, porque é tudo igual. Não há variedade mais, graças à Embrapa. Mas é um sucesso. É um sucesso, né? Mas há pouca transparência em relação ao que foi feito lá. Até para a gente estudar o caso Embrapa, estudar o caso Embraer, estudar o sucesso da Petrobras, é difícil, dado o grau de opacidade que essas empresas têm, que essas entidades têm. Acho que aprenderam isso na época, cresceram muito, se tornaram muito poderosas na época da ditadura militar, onde não havia nenhum tipo de interesse em tornar essas empresas transparentes e efetivamente controladas pelo público, né? Então eu acho que eu acho que nunca se planejou tanto no Brasil quanto hoje. Uma pequena busca no Google aí vai fazer com que vocês vejam dezenas e dezenas de planos em diferentes áreas, planos nacionais, planos regionais, no âmbito local há o plano diretor, que é uma realidade, um sucesso, o plano diretor urbano, né? Então, acho que nunca se planejou tanto. Mas o que é planejamento, o que deve conter esse planejamento, como ele é feito, isso cada um faz de uma maneira, não há um rigor técnico muitas vezes, e muitas vezes depende do talento do gestor. O direito administrativo ele é criado para que a administração não dependa do talento do gestor. Ele realiza a ideia do governo de leis e não do governo de homens. Pode ser uma ideia utópica, mas é essa a ideia que preside toda a formação do direito público, do direito constitucional e do direito administrativo. Então, eu acho que nós caminhamos bem de um lado, né, mas mal na perspectiva de dizer para todos, para a população, para a sociedade, para o mercado, como que eles interagem e como que o Estado deve fazer esses planos. É essa a minha observação. Queria só aproveitar a palavra, eu sou muito falador, né? Acabo tomando muito tempo, mas para fazer duas observações em relação à questão que você fez. O Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação é uma lei federal. E é só dar uma olhadinha no plano. Eu abri aqui o plano na internet, tem assim uma meta 3. Universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos. Eu não sei se isso aconteceu ou não aconteceu, mas suponhamos que não tenha acontecido, né? Então, o que a gente faz com isso? Acabou? A norma não foi cumprida? O administrador deve ser punido? Quem é que deve ser punido? O prefeito? O governador do estado? O secretário de educação? O ministro da educação? O presidente da república? Todo mundo? Né? Não, o correto seria mudar a norma. Para mudar essa norma, como ela é lei, é necessário um projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional. Vai tramitar anos no Congresso Nacional, vai passar pelas duas casas, pela Câmara, pelo Senado. Se modificado no Senado, volta para a Câmara, depois vai para a sanção presidencial. Vejam porque o plano não pode ser lei, né? Esse tipo de medida tem que ser tomada no nível infralegal. Por quê? Porque
eu vou acompanhar o cumprimento, na medida em que não foi cumprido, eu vou mudar. Eu vou entender por que o objetivo não foi cumprido e vou estabelecer uma nova meta, né? Quando é só um folder é pior ainda, né? Que aí não tem obrigatoriedade nenhuma. Sobre a outra questão, tem o Rio passa em mais de uma unidade da federação. Há esforços e há instrumentos legais e constitucionais no Brasil de coordenação entre os diferentes entes da federação. No caso dos rios, por exemplo, tem os comitês de bacia, né? Então, tem a ANA, Agência Nacional de Águas, e os comitês de bacia. Os comitês de bacia, as bacias hidrográficas, elas não se contêm, geralmente, nas bordas dos estados. Então, esses comitês, geralmente, são interfederativos, interestaduais e intermunicipais, né? É onde esse diálogo deveria se dar, concretamente, na perspectiva da realização de um planejamento, né? Há também a figura dos consórcios públicos, a figura dos convênios interfederativos, que são figuras jurídicas voltadas a você tentar reduzir essas falhas de coordenação existente entre os diferentes níveis de organização da federação. Pronto. Eu queria dar Depois eu queria dar um palpite na outra pergunta ali, mas... Não, eu entendi essa questão interfederativa, mas, por exemplo, ele deveria unir uma questão que afeta direto o Ministério de Transporte, quando fala em logística, e transformar o rio em parte navegável e não navegável. Então, quando você constrói uma barreira e prejudica a navegação, e porque não tem eclusa, você está afetando 2, 3, 4, 5 estados. Então, daí, apesar dos comitês das bacias, ele não resolve porque os comitês dos transportes, o Ministério do Transporte, não entra, falta, né? A integração, a coordenação horizontal, né? Setorial. É complicado esse negócio de planejar as coisas, não é fácil. Eu queria só dar um palpite naquela pergunta sobre experiência bem-sucedida, né? Tudo é muito relativo. Por exemplo, o exemplo que eu queria levar em consideração é o PAC, né? O Plano de Aceleração do Crescimento. Esse plano é uma coisa curiosíssima. Visivelmente, o presidente Lula queria construir uma sucessora e aí teve a ideia de lançar o PAC. Aí surgiu o PAC. O PAC, aparentemente, tudo indica que surgiu de um discurso dele lançando o PAC. Depois, aquele discurso começou a ser materializado. Provavelmente começou com um folder, depois começou com um folheto, até que chegou uma hora, fizeram um decreto, portaria, né? Começou a se materializar juridicamente com normas dessa natureza. Depois ele começou a se transformar em normas de lei mesmo, mas de uma maneira muito esquisita. Por exemplo, incluíram no plano plurianual, que é uma lei aprovada pelo Congresso, de que seriam prioritárias e deveriam ser metas daquele período as obras do PAC, que estavam definidas no decreto. Então, criou uma lei, que é uma norma que está sobre as outras, uma obrigação de cumprir um decreto, que é uma norma que está embaixo da lei, né? Então, já começou isso daí. Depois, o PAC, ele é um plano para fazer um crescimento, mas para quem estabelece regras de planejamento, o planejamento tem que ter um começo, um meio, um fim, um prazo, uma data. Ele não tinha nada disso. Ele era uma seleção de prioridades. Vamos fazer isto, né? E aí, aquilo lá era incluído por decreto, né, no PAC, para saber que queriam fazer aquilo. Depois vinham normas que estavam acima do decreto, que ficavam vinculadas ao decreto, estabelecendo vantagens como, por exemplo, não contingenciamento, não podia bloquear recursos quando se tratava de obras do PAC.
E aí o país cresceu bastante no período, em razão lá, muitas vezes, de obras do PAC. Agora, eu não sei se isso pode chamar de bem-sucedido ou não bem-sucedido, porque ele funcionou porque o presidente estava no exercício do cargo, né? E enquanto ele estava lá, estava dando sustentação, e a que sucedeu dava sustentação. Então, todos acreditavam naquelas metas e confiavam que aquilo ia ser cumprido, porque estavam sabendo que aquilo era importante, porque no ordenamento jurídico aquilo é um desastre em termos de normas de planejamento. Tanto é que quando a presidente saiu do cargo, acabou o PAC, já tinha acabado antes. Enfim, né? Fica a pergunta saber se foi bem sucedido ou não. Não sei dizer, né? Porque que o país cresceu por causa do PAC, cresceu, mas que é uma experiência desastrosa em termos de planejamento, ela é. Então não dá para saber se são presidências, se são exitosas ou não, né? Aí não sei nem como responder, né? Não fazer, a gente sabe. Fez errado, mas deu certo por um tempo, né? Uma bagunça. Mais alguma pergunta? Faz uma confusão. Tem que fazer uma norma nacional de planejamento abrangendo o país todo, com a lei de caráter nacional, portanto, que abranja todos os entes da federação e que dê cumprimento a todos os entes da federação, no âmbito do país como um todo, portanto, setorialmente abrangente, depois, eventualmente, se subdividindo em normas nacionais setoriais, que depois tem que se coordenar com as normas de planejamento de cada ente da federação, que, obviamente, estão condicionadas a observar essas normas de caráter nacional. Assim, o rumo fica único. E cumprir aquelas normas têm que ter confiança de que elas são e devem ser cumpridas, né? É essa a regra. Você tem a Constituição estabelecendo, digamos, as normas quase que de prazo infinito do país, elas têm que se materializar em normas infraconstitucionais de caráter nacional para abranger o país como um todo, e depois elas têm que ser completadas por normas de cada ente da federação do planejamento orçamentário. Essa... Também é. Dá para prever, nesse caso, uma articulação entre essas, porque uma coisa que você falou que eu achei interessante é você falar das diferentes... Desculpa. Se dá para prever, dentro disso que você está falando, uma articulação entre esses diversos níveis. Porque você falou que tem essa problemática dos níveis. Federativos? Em termos federativos, porque tem a questão dos setores e tem a questão dos níveis. Me parece que ficou bem claro essa dificuldade, porque você precisa ter essa divisão toda, mas carece de uma articulação. Ou seja, você tem, no caso das bacias, os comitês de bacias, mas existem N situações em que você não tem nada organizado para fazer essa articulação. O órgão responsável por estabelecer as normas de caráter nacional no país é o Congresso Nacional. Tanto que ele é dividido em duas casas, uma representando a população, que é a Câmara, outra representando a Federação, que é o Senado. Então, o Congresso Nacional é representante do país. Então, quando uma norma sai do Congresso Nacional... Acontece que o Congresso Nacional faz duas leis, né? O Congresso Nacional, ele legisla para o país, leis de caráter nacional, e ele legisla também para a administração pública federal. Porque ele, além de ser uma casa legislativa do país, ele é uma casa legislativa para a administração pública federal, né? Então, o Congresso Nacional é onde tem que ser feitas as discussões e ser feito o consenso com relação ao que vai ser realizado. Você tem no Congresso Nacional representantes de todos os segmentos, de todos os poderes, de todos os entes da federação e de toda a população, né? É o órgão por excelência de manifestação da vontade do país como um todo. O que ele decidir é o consenso que o país teve. Posso? Nós temos que terminar às 16 horas essa sessão. Eu estou tentando falar aqui de algum tempo, então, Hércules, posso você passar. faz a pergunta e a resposta. Não, bom, primeiro tem uma informação a respeito do normativo legal sobre planejamento estratégico, que eu não sei se todos sabem, mas tem uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que é a de número 74/2015, que propõe a alteração do artigo 165 da Constituição, incluindo o planejamento de longo prazo de, no mínimo, 20 anos.
Está lá, está na Comissão de Constituição e Justiça para entrar na pauta. Então, quem puder votar, eu vou circular o link depois. Quem puder votar, está 35-11, tá? Está muito ruim o placar, mas a gente circula. Agora, o professor Felipe, eu peço desculpas por voltar ao ponto, mas é que eu tenho em mim, vim para cá com a França como um benchmarking de planejamento estratégico e para desenvolvimento. E alguma coisa me ficou, eu fiquei assim com uma pulga atrás da orelha, quando o senhor colocou... Ixi, como é que vai traduzir isso? Eu fiquei um pouco curioso. Desconfiado. Eu fiquei inquieto com uma questão no que diz respeito em que cada território cuida do seu planejamento. São 2 níveis, né? Ocorre no nível dos ministérios e depois no nível dos territórios. Aí eu fiquei pensando, obviamente deve haver sobreposição de interesses, territórios que queiram compartilhar o mesmo objetivo. Isso gera problemas de duplicação de esforços, etc., etc., que eu acho que deve ter uma resposta para isso, provavelmente na ligação entre o primeiro e o segundo nível. O nível do planejamento do ministérios e o do planejamento territorial. Se o senhor puder esclarecer para mim, obrigado, hein? I try. In fact, there is overlapping. De fato, existe sobreposição entre territórios. Isso é um problema na França. O método, o meio para usar e para fazer isso é uma questão de competição entre territórios. Territórios franceses, locais, são competidores. Isso é um real problema. Então, existem leis que se aplicam a todos em cada região. Cada região pode planejar atividades e inovação, por exemplo, e decidir desenvolver um lado ou outro, um tema ou outro, sem nenhuma coordenação de seu vizinho, por exemplo. Nós temos situações de competição, concorrência entre territórios, e isso é um real problema para nós hoje. Peço desculpas por desapontá-lo com essa informação, mas essa é uma realidade hoje. Agradecemos ao professor José Maurício Conte, ao Marcos Augusto Pérez e ao professor Felipe do Hanse, e todo esse apoio que nós estamos tendo aqui no IEA, o apoio geral do professor também Adalberto Fischmann.